A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e nós estamos aqui na nossa série O Tabernáculo de Moisés. E hoje a gente vai dar continuidade aos primeiros vídeos, que eles são apenas uma introdução ao que a gente ainda vai ver nos próximos vídeos, tá? Então, no primeiro vídeo a gente falou aqui sobre a divisão do tabernáculo, como ele estava dividido em 3 partes. O lugar santíssimo de dentro para fora, o lugar santo e o átrio exterior. E também falamos um pouquinho de como isso apontava para Cristo, visto que esse tabernáculo que a gente está vendo na tela, essa divisão, o próprio Jesus disse, né? Em primeiro lugar, João declara que ele tabernaculou, ele habitou entre nós. E Jesus, ele fala sobre o templo do seu corpo, que seria destruído em 3 dias, em 3 dias ele seria reconstruído, né? Jesus, ele aponta para nós, como a gente viu em tudo aquilo, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo, o templo, a morada e a habitação de Deus. Nós somos um tabernáculo móvel. Falamos um pouquinho disso no vídeo anterior. E também como isso apontava para o tabernáculo celestial. A gente começou a falar sobre isso. Porém, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre nós como templos do Espírito Santo e dessa divisão. E se o tempo nos permitir, eu quero introduzir um pouquinho do assunto também sobre o tabernáculo celeste e a divisão, né? Visto que nesses primeiros vídeos a gente só está abordando isso, a divisão do tabernáculo. O tabernáculo de Moisés era dividido em 3 partes. Você vai ver agora que nós também somos divididos em 3. E lógico, vamos falar sobre o terceiro céu? 3. Então vamos lá, vamos ler alguns textos e lembrando que esse vídeo é apenas introdutório também, tá? Então, falamos sobre o tabernáculo, falamos sobre Cristo, vamos falar um pouquinho sobre o homem. Quando a gente fala do homem, ou seja, de nós vimos no vídeo anterior que Jesus, diferente de Moisés, como um servo que foi fiel a Deus, ele edificou a casa de Deus, ou seja, um tabernáculo terreno. Cristo, quando ele veio para, como um filho fiel, edificar também uma casa para Deus. Mas não um tabernáculo terreno, mas ele veio para edificar nós. Tanto que o texto que a gente leu diz que nós somos uma casa para Deus. Então, você precisa entender, se o tabernáculo era um modelo do templo que Deus deu, uma planta, e nós somos o templo, quer dizer, aquela planta, ela tem que estar apontando para nós também. Então, olha só que legal. Eu criei aqui uma imagem para você entender um pouquinho, né? Mas eu quero ler alguns textos antes da gente começar a introduzir esse assunto. Lembrando que eu não vou falar tudo nesse vídeo. A gente vai ter outros vídeos para explorar melhor tudo isso que você está vendo na imagem. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês são alguns textos que a gente vai encontrar na Bíblia falando que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, a casa que o Senhor escolheu para habitar nesta terra. Então, olha só. Então você deve estar cansado de ver esses textos que eu vou ler, mas ainda assim é importante para a gente lançar os fundamentos de tudo que a gente ainda vai ver pela frente. Então, olha só que lindo. Paulo, ele entendia tanto essa questão do tabernáculo que quando ele vai falar de nós, ele usa sempre a figura do tabernáculo. E olha o que ele diz. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que vocês são o templo? A palavra templo aqui é santuário. Ou o mesmo que um tabernáculo. Vocês são tabernáculo, vocês são o templo, o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês. A palavra habitar é tabernacular. Poxa, o Espírito Santo habitou em nós. Ele tabernaculou em nós, irmãos. Por isso que Paulo ele diz, se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, né? Porque se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vocês são santos. Isso é lindo, irmãos. É lindo demais.
Agora olha só mais alguns textos. Vamos ler aqui 1 Coríntios 6, 19, que vai dizer assim, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês, tá? O texto está dizendo, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, né? E que ele habita em vocês? Paulo meio que está repetindo ao povo de Corinto a mesma coisa. Ele está dizendo que ele habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Mais uma vez, lembra que Jesus disse assim, ó, destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Jesus falava do templo do seu corpo. Nós já vemos que toda a palavra de Deus está dizendo que esse corpo que Deus nos deu, ele é um templo para Deus. Que o objetivo de Deus, no Velho Testamento, Deus deu um tabernáculo, uma tenda, mas o objetivo de Deus era habitar no meio do povo. Só que o povo já no princípio pecou, já no princípio, né, eles quebraram a aliança com Deus e a lei foi parar em tábuas de pedra. Deus, em vez de habitar nas pessoas, Deus foi parar no meio de uma tenda móvel, no meio do arraial do povo, né? Então, veja que Deus está dizendo assim, ó, que desde o princípio, Deus deseja ter comunhão e habitar conosco. É só olhar para Adão. Deus, ele descia e ele vinha na viração da tarde para estar com Adão, habitar no meio de Adão, né? Estar com Adão. Então veja que em todo momento as Escrituras sempre têm um padrão que está sendo mostrado para nós. Deus deseja habitar entre nós. Lembra de Emanuel, Deus conosco? É isso que a palavra de Deus está mostrando. Então a Bíblia vai começar a mostrar no Novo Testamento que aquele modelo dado a Moisés era apenas a sombra, a realidade somos nós. Uma das realidades, né? Uma. Tem outras que a gente vai explorar. Se em primeiro lugar a realidade aponta para Cristo, agora ela está apontando para mim e para você. E olha outros textos. 2 Coríntios 6, Paulo diz assim, ó. E que consenso tem o templo de Deus, somos nós, né? Com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Sempre que você diz assim, ó, por isso diz, ou porque Deus disse, ou por isso disse, você tem que procurar no Velho Testamento, foi falado em algum lugar, né? Às vezes está no Salmo, às vezes está nos profetas, às vezes está na lei, você tem que ler lá, tá? Então, por isso que Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que esse texto está dizendo? Paulo estava chamando a atenção do povo de Corinto por causa do relacionamento com idolatria, né? Com os sacrifícios, com as festas ou as comidas consagradas a ídolos. E ele está dizendo assim, ó, que consenso que tem o templo de Deus, ou seja, nós com os ídolos, né? Como é que você pode participar das coisas consagradas aos ídolos? Que consenso tem o templo de Deus, que somos nós e os ídolos? Aí Paulo está dizendo, você esqueceu que Deus disse que ele habitaria em vocês e ele seria o seu Deus? Paulo mais uma vez está invocando, dizendo, eu e você somos o templo do Espírito Santo e hoje ele habita em nós. Nós somos a realidade daquele modelo que ele mostrou lá no monte a Moisés. Olha só esse outro texto do autor de Hebreus. Diz bem assim, pois toda casa é construída por alguém. Texto que a gente leu no vídeo anterior. Mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Moisés foi um servo fiel que edificou o tabernáculo, aquela casa de Deus do Velho Testamento. Dando testemunho do que havia de ser dito no futuro, ou seja, aquela casa lá, aquele tabernáculo, era uma sombra que testemunhava de coisas futuras. Então o texto diz assim, ó, mas Cristo é fiel como filho. Moisés foi fiel como servo, Cristo é fiel como filho. Sobre a casa de Deus. Que casa de Deus é essa que agora Cristo está edificando? Né? É um tabernáculo terreno? São pedras?
uma parede, não. Né? São pedras vivas, sim, né? Pedro vai falar sobre isso, mas olha só o que o texto diz, ó. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Esta casa somos nós. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo, gente, Deus, ele queria construir um tabernáculo, um templo, como aquele modelo que ele mostrou para Moisés. Mas a realidade aquilo era só uma planta, a realidade está aqui, ó. Templos móveis, tabernáculos móveis, que ele pode mover e levar para onde ele quiser. Irmãos, isso é lindo demais. Então, olha só, mais alguns textos, só para vocês verem. Quando a gente continua lendo, a gente vai encontrar ali no Evangelho de João, né, voltando um pouquinho mais para trás nos livros da Bíblia, você vai encontrar no Evangelho de João, Jesus dizendo assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Agora, olha só que legal isso, ó. E viremos para ele. E viremos para ele e faremos nele morada. Tá? E aí ele vai falar, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, né, o Conselheiro, a quem o Pai enviará em meu nome. O que o texto está mostrando para nós é, Jesus está dizendo, se vocês me amam e guardam as minhas palavras, ele está dizendo assim, ó, meu Pai vai amar vocês, e ele diz, e nós viremos e faremos morada em vocês. Quando ele diz nós, se você ler o capítulo todo, você vê que ele está falando dele mesmo, Jesus, está falando do Pai e está falando do Espírito Santo como conselheiro a quem o Pai enviaria. Perceba que o Pai, o Filho, o Espírito Santo escolheram a mim e a você como templos para fazer a sua habitação. E isso é lindo demais, irmãos. É lindo, é maravilhoso. Tem muitos textos, eu vou ler só mais um, Efésios, tá? Efésios declara o seguinte, edificados, a palavra edificar está falando de um edifício, né? Uma construção, um edifício, então ele está dizendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas está falando do Velho Testamento, né? E de Jesus Cristo, que é a pedra de esquina, ou seja, quando você constrói um edifício, ele está dizendo, o que foi posto nos fundamentos desse edifício? Foi posto apóstolo, foi posto profeta, ele está dizendo, mas a pedra principal, né, onde vai estar estruturada essa construção, ele está dizendo, é o próprio Jesus. Agora, olha o que o texto diz, no qual todo edifício, ou seja, todos nós, como edifício, bem ajustado, crescemos para um templo santo no Senhor. Ele está dizendo, quando a gente vai sendo edificado, a gente vai crescendo, nós vamos se tornando um templo santo para a habitação de Deus. Olha a linguagem que está sendo usada. Em todo momento, a conclusão é, você é templo, é morada do Espírito Santo, é morada de Deus, o Senhor habita em você. Então o texto ainda diz assim, ó, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edifício para a morada de Deus em espírito. Ou seja, Deus habita em nós, tá? Deus habita em nós, irmãos. Então, aqui nós temos uma primeira introdução, tá? A suma de todos esses textos que a gente leu é que nós somos templos do Espírito Santo, tá? Ele habita em nós. Porém, se nós somos o templo do Espírito Santo e a planta desse templo é aquela planta que foi mostrada a Moisés lá, nós temos que entender que essa planta tem que ser como a realidade, né? A realidade, o templo que Jesus construiu, né, como um sábio construtor, ele fez como o modelo que o Pai tinha deixado lá. Então a gente vai encontrar essas mesmas divisões. Quando a gente olha para o tabernáculo, você vê que ele tinha essas divisões que aparecem na tela. Você vê ali o lugar santo, que aonde estava a arca da presença, a arca do testemunho, a arca da aliança. Você tinha essa primeira separação, esse primeiro véu, onde você vinha para um segundo lugar, que era o lugar santo. Depois nós temos ali o segundo véu, que era uma porta, onde se saía então para o átrio exterior,
Então você tinha toda essa divisão, né? Dividido em 3 partes: o lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio exterior. Quando a gente olha para o homem, não é diferente. Porque quando a gente olha para o homem, você vai ver essa mesma divisão. E eu quero mostrar para vocês como o próprio apóstolo Paulo, ele vai começar a descrever essa divisão do homem. Então tem textos na Bíblia nos mostrando tudo isso, olha. Então, quando a gente olha para o tabernáculo, você precisa entender que a visão que o povo tinha do tabernáculo é basicamente como essa que eu vou mostrar para vocês agora, ó. A estrutura do tabernáculo, ela tinha a parte externa, o átrio exterior, que era a parte de fora. Ela era essa parte que ficava na terra, aonde ela era cercada por linho. Tinha a primeira porta, aonde se entrava e dava de cara no altar de holocausto, altar de sacrifício. Essa parte que cercava a tenda, ela era chamada de átrio exterior, era parte visível, tá? Nesta parte era onde ficava descoberta, onde passava o sol durante o dia, a lua durante a noite, as estrelas, o céu. Era a parte descoberta, né? Aonde se matava os animais, aonde se lavava para poder estar limpo, para poder entrar na tenda. Então essa parte é o átrio exterior. Lugar de sacrifício, de morte, de ressurreição, né? de reconhecer pecados. Agora, para quem olhava de fora, você via só 2 partes, né? Você tem aqui, ó, um altar dividido em 3, mas você só via 2 partes. Por que você só via 2 partes? Porque você via o átrio exterior, a parte visível, mas você via uma tenda encoberta, o povo que se acampava ao redor desse tabernáculo só via 2 partes, né? O átrio exterior e a parte interior, entenderam? Parte exterior e parte interior. Então, quando a gente lê alguns textos nas Escrituras, nós vamos perceber justamente essa linguagem. Por exemplo, Paulo, ele vai usar essa linguagem para falar do homem exterior e o homem interior. Pedro vai usar essa mesma linguagem e vocês veem que eles têm na mente o tabernáculo de Deus, o templo de Deus. Ele está usando o homem encoberto e o homem interior, que é o homem interior, e o descoberto, que é o exterior. Então, olha só, vamos ler esses 2 textos. 2 Coríntios 4,16, Paulo escreve assim, ó: por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso exterior, a parte de fora, o externo, se corrompa, ele diz, o interior, contudo, se renova dia após dia. A figura que Paulo está usando, ele está falando assim, ó, como homens, ele está dizendo, tá vendo essa carne, essa parte externa, ela envelhece, ela adoece, ela se corrompe, ela vai envelhecendo, né? Ela vai perecer um dia se Jesus não voltar até lá. Então ele diz, ainda que o homem exterior, essa parte de nós que está do lado de fora, se corrompa, ele diz, o que está interno, ele se renova dia após dia. É um mistério maravilhoso, né, que daria aqui uma pregação para a gente falar, tá? Mas, qual que é a ideia? A ideia é o tabernáculo. Ele está falando de 2 partes, a parte de fora e a parte de dentro. Muitas pessoas vão ler esse texto e vão dizer, tá aí, ó, o homem, ele só é dividido em 2 partes, ó, tá? Por quê? Porque existe aquela grande discussão. Quando você olha para o princípio, você vê que Deus, ele fez Adão, o homem, né, do pó da terra. Então você tem a parte do pó, do barro. E aí, a Bíblia diz que Deus soprou o Espírito sobre o homem, sobre esse barro, e ele soprou o Espírito e o homem passou a ser alma vivente. Então, a matéria-prima foi o barro, fala do nosso corpo, o nosso átrio exterior. O sopro de Deus fala do Espírito e o que criou-se no meio dessa junção é a alma. Quando a gente olha para o tabernáculo, é essa estrutura também, irmãos.
O átrio exterior, a parte de fora, fala do baro, fala da terra, fala do nosso corpo físico. O lugar santíssimo aponta para o Espírito soprado vindo da parte de Deus, né? E o lugar santo é como se fosse aquilo que foi formado ali dentro com a junção do corpo e do espírito, a nossa alma. Você vai ter as três partes também. E olha como isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho quando a gente ler os próximos textos. Mas eu quero ler mais um texto só para que você veja que essa visão, né, da parte descoberta, né, a parte externa e a parte encoberta que não se viu que tinha ali dentro, ela vai ser usada por Paulo, ela vai ser usada por Pedro. Pedro vai citar o seguinte nesse texto, ó. Ele está usando a ideia das mulheres nesse texto. Ele está dizendo assim, ó, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestimentos, né? Mas no homem encoberto, veja que ele está falando de mulher, mas essa palavra homem não está ali para denotar o gênero masculino, mas está falando de todo filho de Adão, homem ou mulher, né? Então ele está dizendo, mas não seja o exterior a beleza de vocês, mas o homem encoberto, ou algumas traduções, o homem interior, a parte de dentro, essa tem que ser bonita, tem que ser bela. Aí ele diz assim, ó, mas o homem interior, o homem encoberto no coração, incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo para nós assim, ó, que a beleza nossa não deveria estar na parte de fora desse templo que somos nós, mas deveria estar na parte de dentro, tá? E aqui nós temos duas colocações para fazer. A primeira, quando o povo olhava para o tabernáculo, esse tabernáculo que a gente está vendo aqui, o povo que olhava de fora, ele não via muita beleza. Por quê? Porque você via cortinas, você via cordas, você via pregos de bronze. A não ser a porta da entrada que ela tinha ali, era colorida, e a gente vai falar disso depois, nos próximos vídeos, até as tendas, as lonas, vamos chamar assim, né, as cobertas que iam por cima do tabernáculo, eram cobertas que elas não eram bonitas, né? Por que não era bonita? Porque você vê que a primeira coberta que era colocada, ela era bonita, ela tinha bordados, tinha querubins, mas as outras que iam por cima, as outras camadas, não, né? Era um couro de animal, era pele e tudo mais, né? Então, para quem olhava de fora, não tinha muita beleza, não tinha muita aparência bonita. A beleza do lado de fora não era grande. Tanto que você vai do lado de fora, você ia ver areia, pedra, ia ver altar de bronze, mas do lado de dentro era bonito, porque o lado de dentro era um tecido bordado, né? E tinha querubins. O que não era bordado era folhado a ouro ou de ouro puro, que resplandecia luz por causa do candelabro que estava ali, né? E por causa da glória de Deus que se manifestava. Então a parte de fora do tabernáculo era feia, tá? Era uma tenda, era feia, mas quando você entrava no lado de dentro, ali estava a glória, a beleza interna. E quando Pedro usa essa figura, ele está dizendo, não seja a parte de fora a parte bonita, a beleza de vocês não deve estar no exterior, porque o exterior, como Paulo disse, se corrompe. Tá? Envelhece, a beleza passa, mas ele está dizendo assim, ó, que seja a parte de dentro de vocês que seja bela, porque é isso que Deus valoriza, é isso que tem valor diante de Deus. Tá? E aqui só que a gente tem uma mensagem importantíssima para nós hoje, né? Quando a gente às vezes desenvolve uma vaidade excessiva e a gente esquece que para Deus o que tem valor é a beleza que está do lado de dentro. Só que aí que tá, muitas pessoas entendem, ó, tá vendo? O homem é dois, é corpo, parte externa, o átrio externo, e dentro é o espírito que habita no homem, né? Alguns chamam isso de dicotomia, dois, né? Dividido em dois. Mas só que se esquecem que quando você entrava dentro da tenda, você ia encontrar uma terceira divisão, que é o que a gente vai falar agora, tá? Então, a gente já falou aqui
que somos o templo do Espírito Santo. Já falamos aqui que esse templo, né, ele é dividido no átrio exterior, a parte externa, e na parte interna, ou seja, temos a parte visível para todo mundo, assim como o povo podia ver toda a parte de fora. Quando as pessoas olham para nós, elas veem a parte de fora desse templo, mas agora vamos falar da parte de dentro. E olha só o que o texto diz para nós. Ó. Quando você olhava para a parte de dentro, você vê que a parte de dentro em si, ela já era dividida em duas partes, né? O Santíssimo e o Lugar Santo. Então, para quem olhava de fora, eu vou mostrar para vocês essa primeira imagem, você via só essa parte do tabernáculo, você via o átrio exterior, lugar de sacrifício, de morte, né? Lugar de reconhecer os seus pecados, e você via a parte interior, que era um lugar coberto aos olhos de quem estava do lado de fora. Mas, quando você entrava para dentro dessa segunda cortina, né, da porta da tenda, você ia perceber que essa tenda estava dividida em dois compartimentos, que era o lugar santo, onde estava a mesa, o candelabro e o altar de incenso, mas tinha uma cortina, um véu de separação, ele está aqui embaixo, né? Essa cortina de separação para depois você ter acesso ao segundo compartimento, que era onde estava a arca. Um símbolo que, como a gente vai ver nos próximos vídeos, aponta para o trono de Deus, né? O trono de Deus. Quando a gente vai ler alguns textos bíblicos, a gente vai perceber justamente como isso aponta para as Escrituras. A Bíblia dá testemunho disso também em nós. Por exemplo, Paulo vai dizer assim em 1 Tessalonicenses 5:22. Afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Ele está falando, ó, presta atenção, que o próprio Deus os santifique inteiramente. Agora, olha a figura do tabernáculo aqui. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E que vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? O que eu quero mostrar para vocês nesse texto? Em primeiro lugar, esse texto ele está dizendo para nós assim, ó, ele está usando a mesma ordem que a gente viu lá no primeiro vídeo. Como é que o tabernáculo deveria ser montado? De dentro para fora. Então você tinha lá, começava pela arca, depois você montava, botava o véu, vinha para a outra parte, você colocava ali a mesa dos pães da presença, o candelabro, o altar de incenso de frente para a arca, aí você botava a cortina, depois você vinha para o lado de fora, ia colocar o altar de sacrifício na frente da porta de entrada, entre o altar e a porta do tabernáculo, né, aquele véu do tabernáculo, você botava a pia de água, a bacia de água. Veja que quando a gente lê a montagem da tenda, você vê que era de dentro para fora. Paulo usa essa mesma sequência. Ao falar da santificação, ele usa uma santificação falando, seja santificado espírito, alma e corpo. Ele usa a mesma sequência, de dentro para fora. Por que isso é importante, irmãos? Porque você vê que a palavra de Deus ela vai começar a mostrar para nós, e isso a gente vai explorar mais com profundidade nos próximos vídeos. Isso aqui é um vídeo introdutório falando sobre o homem. Nós vamos ver isso melhor nos próximos vídeos, quando você vai ler textos como, por exemplo, a espada de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, capaz de penetrar lá dentro de nós, ao ponto de dividir, né, pensamentos e intenção do coração, ao ponto de dividir alma e espírito. Poxa, irmão, se a palavra de Deus ela chega ao ponto de dividir alma e espírito, é porque existe uma divisão, tá? Porque não é tudo a mesma coisa. Veja que o próprio texto aqui diz assim, ó, que nós devemos ser encontrados irrepreensíveis no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo até a vinda de Jesus. Se depois da vinda de Jesus não vai mais haver divisão entre alma e espírito, beleza, mas até a vinda de Jesus o texto está dizendo para nós que nós somos espírito, alma e corpo, ou seja,
algumas pessoas vão dizer assim, não, mas tem que lembrar que na cruz do Calvário, o véu se rasgou, não tem mais esse véu de separação para você entrar no santo, o caminho está aberto. Sim, irmãos, isso aconteceu, a gente vai abordar isso nos próximos vídeos no estudo. Isso também tem uma figura para o futuro, porque eu creio que no futuro não vai ter esse véu de separação de fato, né? Esse véu estava ali por causa do pecado. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, né? Falando de uma justificação que vem do alto. Não fomos nós que, de baixo da terra, né, que rasgamos, que abrimos esse caminho, mas está falando de algo que é divino. Foi Deus que abriu esse caminho para a gente ter acesso por meio do seu Filho Jesus. A gente vai falar de tudo isso, mas o que a Bíblia mostra para nós é que hoje, como templos do Espírito Santo, nós temos a mesma estrutura do tabernáculo de Moisés, o modelo que foi mostrado a Moisés no monte. Nós temos o lugar santíssimo, que aponta para o nosso espírito. Aí você passa esse véu, existe a nossa alma, que aponta para o lugar santo. E o átrio exterior fala do nosso corpo, a parte visível, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para ele não ficar longo demais, mas eu quero desde já convidar você. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, tá? Ative o sininho para receber os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixa o seu like, isso ajuda o YouTube a entender, né, o algoritmo entender que esse vídeo é importante, indicar para mais pessoas. Compartilha ele com mais pessoas, me ajuda a alcançar almas por meio da pregação da palavra, tá? Eu estou aqui compartilhando a palavra, você pode me ajudar a compartilhar compartilhando o vídeo, tá bom? E se você sentir no coração, eu quero te convidar, torne-se membro desse canal, abençoe a minha vida, abençoe os projetos que a gente tem nesse canal também, tá bom, irmãos? Então, um abração e até o próximo vídeo.